Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos encontramos reunidos, encarnados, desencarnados também. Muitos irmãos estão conosco para o estudo da noite, para recebermos a ajuda que viemos buscar de Jesus, cada um de acordo com as suas condições. Estamos todos amparados, assistidos pelos nossos benfeitores, pela permissão de Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar com Jesus, vamos sentir a presença de Jesus conosco. Jesus está dentro de cada um de nós. Vamos falar com Ele. Amigo Jesus, nesses momentos em que temos a oportunidade de estarmos juntos, de podermos, Jesus, falar contigo na intimidade do ser de cada um de nós. Te rogamos que seja a nossa inspiração, nesse momento e sempre, para que possamos sair daqui, Jesus, com a nossa consciência levando ensinamentos para o nosso dia a dia, para a luz do nosso caminho. Abençoe os nossos irmãos benfeitores espirituais que nos trouxeram a esse encontro, os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, todos nós encarnados, que viemos pela sua ajuda, pelo seu amparo. E te rogamos, Jesus, nos dê força, nos dê coragem para caminharmos sempre contigo. É a nossa prece, que assim seja. Nós vamos estudar hoje, do livro Coragem, pelo Chico Xavier, Espíritos Diversos, e inclusive esse irmão que nos traz a lição de hoje, através do Chico, é Emmanuel. E a lição, o tema da lição, é para nós muito importante, para todos nós. As duas tristezas. Não sei se todo mundo já tem esse conhecimento das duas tristezas. Nós temos duas tristezas na nossa vida. E aí Emmanuel nos diz, assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior. Essa é a tristeza. De muitas vezes a gente, oh meu Deus, podia ter conquistado, né, uma condição evolutiva maior. Então a gente fica meio tristinho, né, por não ter se esforçado tanto. E essa nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Porque todos nós temos esse desejo, né, de crescermos espiritualmente, de buscarmos, né, a nossa vitória espiritual. Então, essa tristeza por ainda estarmos tão a desejar, né, aqui na Terra, de vivenciar os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos trouxe, de modificar a nossa vida, né, de estarmos assim, intimamente mais ligados a Jesus. E existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo, pessimismo por onde passa. Então, a tristeza de não termos adquirido mais conhecimento, termos adiantado mais o nosso progresso espiritual, essa é uma tristeza construtiva, porque nos faz, né, buscar mais e mais, estudar, aprender, vivenciar. Mas a outra tristeza é destrutiva, porque a gente vai ficar assim, vivendo um luto, né, triste, como se estivesse em luto, sempre por dentro do coração, e espalhando por onde passamos, com quem falamos, né, desânimo, pessimismo, com quem se encontra conosco, sente a nossa tristeza, que destrói a esperança nossa e a dos outros. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunize contra semelhante doença da alma.
Veja bem, essas tristezas não é do corpo físico, estamos tristes no corpo físico, é o espírito triste, é o espírito doente. Então, ele nos convida, né, Emmanuel, que a gente se observe, essa nossa tristeza está nos ajudando a ser triste? Não, vamos fugir, né? Então, vamos observar a nossa tristeza e vamos nos imunizar, vamos nos sentir amparados, porque é uma doença da alma. A gente começa a ficar triste e outras coisas começam a nos acontecer na nossa vida, né? Toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhe o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, sempre que tomamos o tempo alheio, a fim de recordar sofrimentos passados que a providência divina já mandou apagar, veja bem, em nosso benefício, com a esponja do tempo, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência do semelhante, e na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos, através da amargura, do ressentimento que destilamos com as nossas palavras. Então, veja bem, né? Nós aprendemos com Jesus que o passado passou, né? Para que recordar o mal? Nós passamos a sentir, e a divina providência já pediu para a gente apagar o passado, o mal que aconteceu na nossa vida. E conforme a gente continua a relembrar aquele acontecimento, aquela dor, as desavenças que temos uns com os outros, nós começamos a vivenciar de novo tudo aquilo que já passou na nossa vida. Então, nós podemos, através dessa amargura que guardamos, usar os nossos amigos para destilar neles também esse ressentimento através das nossas palavras. E vamos perdendo os amigos, né? Porque acho que é difícil encontrar um que nos ouve lamentando, tristezas, né? É difícil a pessoa que esteja nessa condição para nos ouvir. Naturalmente, cautelosos, esses companheiros preferem distância à partilha indébita de nossas versões e frustrações. Veja bem, os nossos amigos se afastam, os nossos benfeitores espirituais encontram também grandes dificuldades de nos ajudar pela nossa tristeza, que destrói a nossa esperança, a nossa alegria de viver. Passamos a ser ingratos a Deus, né? Esquecemos de agradecer a Deus, que tudo que nos acontece aqui na Terra são lições preciosas. Vamos saber discernir o que me acontece, por que me acontece, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. Porque os nossos amigos encarnados se afastam de nós, os nossos benfeitores também, eles distanciam um pouco, porque tudo em nossa vida é afinidade, é ligação, é energia, né? Então, nós afastamos, nesse momento da tristeza destrutiva, nós nos afastamos desses corações queridos. E ficam difícil para nos ajudar, para nos incentivar a gratidão a Deus, para nos incentivar a sermos felizes com tudo que passamos. Vamos aprender as lições, né? E aí ele continua dizendo: antagonismo e queixa, embora sempre que generosos, né, e leais estejam claramente dispostos a apoiar-nos na restauração da própria harmonia. Mesmo que os nossos benfeitores, amigos nossos, falam: meu Deus, né, queria ajudar, como fazer? Eles querem nos ajudar,
mas muitas vezes a gente se afasta mentalmente dos nossos benfeitores. Os nossos amigos espirituais têm dificuldade de nos inspirar como devemos fazer na situação. Veja bem, e compreendamos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para blindar os laços diletos. E saibamos fornecer bondade e paz. Olha só, saibamos fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximam de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida nos preceitue. Veja bem, nós precisamos um dos outros, nós precisamos de encarnados e benfeitores amigos, Jesus, para nos ajudar. Mas é preciso ter essa sintonia, né? Porque senão a gente pode ficar nos momentos sozinho e daí a gente tomar a decisão, né? Vamos manter essa tristeza que destrói ou vamos ser gratos a Deus, né? Para isso, nós que sabemos que rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos igualmente a pedir a Deus. A divina providência nos concede a precisa coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas. Olha, veja bem, né? Nós que já aprendemos a rogar a Deus, que Ele nos proteja, nos abençoe, aí nós podemos, então, pedir a divina providência que nos conceda a precisa coragem. Essa deve ser a nossa prece, a coragem, termos coragem, né, para silenciar desapontamento e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo aos outros, tanto quanto esperamos esses benefícios dos outros em auxílio a nós. Veja bem como a vida é uma troca, né? Então, vamos ter cuidado se estamos convivendo com algo, com sentimentos nossos que não estão nos ajudando a se aproximar mais de Deus, dos nossos benfeitores, de Jesus, né? Porque não há ninguém que queira viver tanto tempo em espinheiros. Nós precisamos sair, né, desses espinheiros que criamos e agradecer a Deus a oportunidade da gente ter o conhecimento e nos libertar. E muitos corações queridos, benfeitores espirituais estão conosco, mas é preciso que estejamos com eles, né? E do Evangelho, Palavras de Vida Eterna, nós vamos estudar uma lição também que nos ajudará bastante sobre os queixumes. A gente se queixa, a gente, né, parece que guarda tanto o mal que acontece com a gente, que não é um mal. Tudo que nos acontece é um bem, só que temos que saber discernir o tipo de lição, a grandeza do aprendizado que nos chega, muitas vezes através da dor, das dificuldades, das enfermidades que nós estamos sujeitos. Então, o queixume é de Tiago, capítulo 5, versículo 9 do Evangelho. Ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Veja bem. Aí Emmanuel também nos explica esse texto da Bíblia, né, que está aqui no nosso Evangelho. Cada vez que os nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Veja bem, né? Que entendimento maravilhoso do Evangelho nos traz. Todas as vezes que usamos a nossa boca, os nossos lábios, para, no impulso da queixa, reclamar, reclama de tudo, né? A gente tem esse hábito.
Estamos simplesmente julgando a nossa própria vida, né? Porque a gente veio aqui na Terra para ser feliz. Se não somos felizes como queremos ser, ou deveríamos já viver essa felicidade, é porque ainda não construímos essa felicidade. Porque tudo que nos acontece, a gente queixa, a gente reclama. Observa assim a ti mesmo. Observe assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie, a palavra. Veja bem, né? Para a gente observar, né, o que estamos sentindo, o que está passando conosco, e deixe que a nossa consciência ela nos ajude a pronunciar palavras de esperança, de conforto, de vencer, né? Não de queixumes. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exagere a culpa, recordando quantas vezes terá faltado igualmente contra o próximo, né? E a gente sempre está apontando, queixando de alguém, né, que cometeu uma falta conosco ou com os outros. Mas se a gente olhar para dentro de nós, o Evangelho nos convida a ver que nós também já faltamos muitas vezes com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo. Veja bem, tem muitos que nos acreditam, que acreditam em nós, que a gente vai melhorar. Os benfeitores têm essa esperança em nós, que a gente vai melhorar. Então, muitos acreditam em nós. Quando a gente está queixando, quando a gente está falando alguma coisa que não deve, muitos benfeitores confiam em nós e sabem que a gente vai, a qualquer hora, despertar e ser melhor, né? O irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que os levante e bendigue. Então, se temos um irmão caído, está passando por dificuldades, é para que nós possamos levar a ele o nosso otimismo, a nossa esperança, né? Para que ele, fraternalmente, ele possa levantar e também bendizer a vida, agradecer a vida, né? Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reação descabida, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. Veja bem, como a gente se esquece, né? Na hora de colocar as coisas para o outro, a gente lembra. Mas nós nunca nos estamos atentos a quantas vezes também a gente já feriu os nossos irmãos com palavra, com gesto, com sentimentos, né? E assim como te rejubilastes diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude. E muitos irmãos ainda diz, o nosso irmão que erra, ele vai um dia acordar, ele vai reconsiderar, né, aquilo que aconteceu com ele, ele vai esquecer e ele vai se melhorar. Veja bem, né? Como é importante a gente aprender. Auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do esquecimento de todo mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza do Espírito. Veja bem, como é importante, né, a gente estudar, a gente aprender, porque a gente vai conseguir esquecer todo o mal e cultivar o bem, porque se nós não estamos cometendo aquele ato errôneo, mas já fizemos, ou podemos fazer, né? E vamos considerar que todos nós temos condições de nos renovar, de sermos melhores a cada dia, a cada instante. Aí continua Emmanuel dizendo para nós, em toda conversação na qual sejamos
induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo. Olha só. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. Às vezes, se for a nós, no erro que um irmão faz, nós poderíamos ter errado muito mais que ele. Então, ninguém escapa, né, de estarmos muitas vezes cultivando queixas que é errôneo para nós. Vamos buscar o estudo para que a gente cultive esse bom sentimento, né? E muitas vezes a gente até poderia estar errando mais que o nosso irmão. Automaticamente, a nós mesmos, a viver em nível mais alto e a fazer coisas melhores. Veja bem, a gente poderia ter errado mais do que o outro que estamos censurando, poderíamos ter errado em peso maior, né? E a gente cultivar automaticamente dentro de nós, ser voluntário, ter metas de que a gente poderá automaticamente ajudar o nosso irmão e para que ele possa também conseguir um nível mais alto, esquecer a tristeza que destrói a nossa vida, a nossa esperança, porque quando estamos tristes, nós nos afastamos da paz, da harmonia, esquecemos que Jesus nos ajuda, que estamos aqui pela permissão de Deus, que Jesus nos prometeu não deixarmos sozinhos e não estamos, temos certeza, né? Então vamos cultivar essa tristeza. Eu desejo cada dia melhorar mais. Estou triste porque eu ainda não consegui compreender o meu irmão. Eu estou triste porque eu ainda não abri o meu coração para ajudar mais, para ser fraterno, para sentir irmão do outro, né? Que o outro possa sentir bem estar conosco, sentir amado, sentir apoiado, né? Aí todo mundo poderá crescer junto, com esperança, na certeza de que nós também poderemos errar, talvez mais que o outro. Então, vamos ter certeza de que todos nós temos oportunidade de vencer as dificuldades. E vamos mentalizar sempre a gratidão a Deus por estarmos juntos, por termos a nossa família, por termos, muitas vezes, a enfermidade que nos faz buscar Deus. Porque se não tivéssemos nenhum problema, nenhuma dificuldade, não estaríamos juntos hoje, em momento algum, buscando orientação do que fazer conosco mesmo. Como eu tenho que agir, como eu tenho que viver, o que eu tenho que mudar na minha vida. A gente não se questiona. Está tudo bem, a gente está vivendo, né? Mas a lição de hoje nos trouxe grandes entendimentos para nos libertar de pensamentos negativos, de nos queixarmos, de comentarmos a falha do outro, porque sabemos que todos estamos na mesma condição para acertar. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para a vivência do que estamos estudando no seu Evangelho. E também convidar os nossos irmãos que desejarem ficar no final do trabalho. Nós estamos com a prece final e todos aqueles que estiverem aqui no salão, que puderem participar, tiverem condições de participar, todos são bem-vindos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja.